Quem conhece a Casa da Rocha já deve ter ouvido algumas vezes que nós somos uma igreja reformada. E o que quer dizer isso? Afinal de contas, o que é que foi a reforma protestante? Afinal de contas, quem foi Lutero? E para sermos uma comunidade, dentre outras coisas, reformada, é preciso que tenhamos sermões expositivos. Os reformadores diziam que sem o sermão expositivo não há reforma. E o que é um sermão expositivo? É aquele em que nós lemos a palavra de Deus, um trecho dela, ficamos nele, buscamos do Espírito de Deus a revelação sobre aquele texto, e não pegamos um versículo qualquer, talvez, Jesus chorou, e de repente vamos pregar que Jesus chora todas as vezes que você não dá o dízimo. Peraí, é isso que o texto está dizendo? Ou então, como eu ouvi esses dias, estando Jesus em Nazaré, ponto. Meus irmãos, Jesus tinha uma casa na praia. Por essa lógica, suposto imaginar que ele também tinha um carrinho de venda de batidinha, de pastel, porque afinal de contas é isso que se tem na praia, é ou não é, queridos? Os irmãos estão conseguindo entender? Por isso, vai daí que nós dizemos que um texto fora de contexto vira pretexto para meter você num cabresto. E nós queremos trazer hoje para vocês um pouco do que foi a reforma protestante, a sua história e o que ela nos deixou de herança. Já vai, queridos, um tempo em que de um grupo de amigos em Jerusalém, a igreja começa a se distanciar do seu propósito, daquilo que Deus havia programado para ela, e vira uma estrutura. Todos nós imaginamos que é preciso que tenhamos estruturas, mas daí essa estrutura começar a nos engolir e sobrepujar aquilo que para Deus é a coisa mais santa, que é a qualidade dos nossos relacionamentos, é um pulinho. E, queridos, a igreja começa a crescer em bens, riquezas, uma estrutura hierárquica grande, relações de poder sendo estabelecidas, ditando, querido, as regras todas. E lá no ano 363, estabelece-se finalmente o cânon, uma palavra grega que tem a ver com régua de medir, estabelecer parâmetros. Foi quando de todos os escritos que a igreja tinha em seu poder e que corria de comunidade em comunidade, que tinha a palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, foi separada daquilo que era só texto, que não tinha, dentre outros critérios, a ver com aquilo que estava no Antigo Testamento, ou que não batia com os escritos. Então estabeleceu-se aquilo que nós temos aí hoje nas mãos, entendendo como a Bíblia sagrada. Não um livro, mas uma coleção de livros, e que deveriam nortear a vida da igreja, como ela chama para si mesma, e os apóstolos, sobre os ensinos dos quais a igreja teima até hoje em viver. É lógico que, por um tempo, mais um tempo depois, 5 livros foram retirados do cânon do Antigo Testamento pelos reformadores, por uma razão muito simples. Os judeus de quem nós herdamos o Antigo Testamento nunca os tiveram por santos, por sagrados. Jesus também nunca fez referência a qualquer um deles. E tampouco eles batem com o restante das Escrituras. Mas houve um tempo em que as Escrituras que fundamentavam a vida da igreja foram deixadas de lado. E aí o que é que nós tivemos? O ensino dos apóstolos? Não. De alguns que assim se denominavam apóstolos. Queridos, desculpem só um minutinho.
Sim, é. Oi, Jesus, desculpa. Não, eu estou aqui compartilhando a palavra, o senhor sabia? Não, eu vou dizer que eles devem nos obedecer, lógico. Não, eu sei. Quem? É o Renato? Ele está dizendo que o Renato não deu oferta esse mês. Não, fica tranquilo que eu falo com ele. Tá? Boa tarde para o senhor, então. Beijão. Queridos, desculpem, mas a igreja, como hoje, anda precisando se deter naquilo que foi a reforma protestante. Não para que nós endeusemos os homens, os atores desse movimento importante que deu um grau legal na vida da igreja, mas para que nós nos detenhamos naquilo que foi o princípio, o fundamento desse movimento. Queridos, a fonte da fé e a patente do divino passaram a pertencer a este grupo, a essa igreja estrutura, por um bom tempo. Durante muito tempo também se discutiu a infabilidade dos pastores da igreja, ou do Papa mais especificamente. Até que, já no ano 90, o Papa Pio IX, se não me engano, substituiu a doutrina dos apóstolos pela sua última palavra. E ele não erra, pois ele é o ungido do Senhor. Já viram isso, queridos? Em algum lugar? Uma palavra acima de qualquer suspeita e de qualquer crítica. Em 1229, com as escrituras deixadas de lado, a igreja se meteu a campanhas militares. E arregimentavam pessoas para irem cumprir alguns objetivos bastante condenáveis, mas por ordem divina, e cometeram atrocidades de forma que hoje, para se pregar para os islâmicos, é a maior complicação. Eles não nos chamam sequer de cristãos, mas nos chamam de cruzados. Sabiam disso, queridos? Tal a marca terrível, mas tudo isso num tempo em que as escrituras foram deixadas de lado. E a igreja foi se corrompendo, se convertendo num fim em si mesma, corrupção, desvios do clero, e até, queridos, na Idade Média, em muitos lugares, principalmente fora dos grandes centros, na Europa, os párocos sequer sabiam ler ou escrever, mas decoravam partes da missa em latim e assim pastoreavam o rebanho. Esse aí é um dos cartoons que eu trago no meu livro, para quem não sabe ler latim. O Senhor está dizendo: Senhor, e esta fome que eu tenho de Deus, esse vazio que eu devo fazer? Quando natus capsicum anum humorem miti. Sabe o que ele está dizendo? Batatinha, quando nasce. Queridos, a corrupção e degradação do clero provocavam críticas cada vez maiores, mais fortes, e não ficou, evidentemente, sem uma resposta do clero. Em 1022 surge o primeiro processo contra a heresia. Em 1233 a Inquisição reinicia com o Papa Gregório IX. Mas notem, quem matava não era a igreja. Ela abria processos e encaminhava-os ao poder civil, e a pessoa era devidamente tratada na fogueira, ou enforcamento, etc. E ela volta depois com força após a reforma, naquilo que ficou chamado de movimento de contra-reforma, comandado pelos jesuítas, a Companhia de Jesus, glória a Deus, para promover uma volta àquilo que seria a ordem estabelecida. A população da época era oprimida por uma religiosidade contábil, em que nós tínhamos pesado pela igreja, né?
as nossas faltas, ao nosso proceder, e quem pagava mais recebia mais ou menos perdão, na forma de penitências ou mesmo através de valores monetários. Era assim, queridos, naquela época, graças a Deus não se faz mais isso, né? E nos séculos 14 e 15, os movimentos eram muito fortes e surgem pré-reformadores. John Wycliffe, da Inglaterra, que era um intelectual fantástico e já defendia a primazia das Escrituras contra o poder temporal da igreja. E eu não sei quem sabe ou quem leu a respeito dele, ele chegou a fazer a primeira tradução da Bíblia para o inglês corrente. Ele publicou 18 teses contra o poder temporal da igreja e foi devidamente, depois de morto, desenterrado para ser queimado, para servir de exemplo. Nós também tivemos John Hus, na Boêmia, atual República Tcheca, alguém que cria nas Escrituras como regra única de fé e de prática da igreja, e morreu queimado, cantando um hino conhecido da época: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós tivemos na Itália Savonarola, que era um frei dominicano, que pregava contra a opulência da igreja, e foi devidamente queimado, enforcado e queimado em 1498. É de se referir também, queridos, que no século XII aparece na França um movimento chamado valdenses, irmãos valdenses, que, pasmem, queridos, é calvinista muitos anos antes de Calvino, um pessoal que ficou conhecido na Itália como o Israel dos Alpes, e que vingou e continua vivo até hoje, lá em Roma, debaixo de todo o poder do Papa por séculos. Queridos, no século XV, surge na Europa algo que transformou o mundo da época: a imprensa de Gutenberg. Em 1554, um alemão gravador, impressor, descobre o ovo de Colombo da indústria gráfica, a possibilidade de decompor um texto letrinha por letrinha, ou caractere por caractere, que realinhados podiam compor um texto, e ele novamente, e outro texto. E numa penada, ele tira da mão da igreja o monopólio da produção e da circulação de ideias. Isso dá um impulso tremendo aos movimentos surgidos na Europa, e o humanismo, um deles, vem se valer dessa ideia, dessa invenção, e que Lutero também, mais tarde, faz com que seja uma ferramenta tremenda nas mãos de Deus e da reforma. Essa é uma oficina, né? Essa é uma oficina de Gutenberg, próprio da época. O humanismo, esse movimento, na Idade Média, entre os intelectuais, na academia, se alastra pela população, reclamando mais autonomia para o homem. O homem não era mais uma peçazinha só de xadrez, mas também há um humanismo que não descartava a presença de Deus e a mão de Deus na sociedade, imaginando, como nós cremos hoje, que o homem pode ser, sim, instrumento nas mãos de Deus para a transformação da sociedade. A reforma, enfim, acontece. Nasce Lutero, nascido em Eisleben, na Alemanha, 10 de 11 de 1483, de uma família de classe média alta, e ele se preparando para ser um bom advogado, numa viagem, enfrenta uma tempestade e se converte. E no meio daquele medo, dizem que um avião caindo, não tem ninguém, nenhum ateu a bordo. Esse cara, desesperado, tentando se livrar, promete a Deus que se ele escapasse daquela tormenta e os raios que lhe caíam em toda parte, ele devotaria sua vida ao ministério.
Fato esse que acontece mesmo contra a vontade da família. Ele vira um monge agostiniano, da ordem de Agostinho, e era um homem piedoso. Um homem de oração, diligente no estudo das Escrituras. Certa vez ele afirmou que ele orava 2 horas por dia, e quando ele não tinha tempo, ele orava 3. Mas era um cara com um humor fantástico, ácido, e hoje ganharia vida fazendo qualquer Porta dos Fundos da Vida, ou um programa de TV. Lutero era uma pessoa, para terem uma ideia, inconformado com as injustiças, ele próprio preocupadíssimo com a salvação da sua alma, buscando nas Escrituras. Ele é confrontado com a questão das indulgências, que lhe bate a porta na sua cidade. O Papa, querendo levantar recursos para a construção da Basílica de Roma, envia emissários, dentre eles Tetzel, um frei que passa pela sua cidade vendendo indulgências. Ele tinha até um mote, dizendo que tão rápido uma moeda cai no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. E assim, juntando dinheiro, fé, a tentativa inútil, sabemos nós, de manipulação do sagrado, de compra, de favor de Deus, Lutero fica fulo da vida, naquilo que foi chamado questão das indulgências, e se insurge contra uma verdade que perdurou por séculos na igreja, e até hoje na igreja de Roma: Deus não negará graça àqueles que fazem o seu melhor. A popular lei de causa e efeito. Tudo que eu faço provoca Deus. A minha fé move a mão de Deus. Já ouviram isso em algum lugar, queridos? Deus está pronto para recompensar os bons, os nossos atos generosos. Mas Lutero vê que isso não bate com as Escrituras, com aquilo que está ali, e ele descobre então a questão da justiça de Deus. Aquela em que Deus mesmo provê para o homem por graça e não por merecimento. A justiça necessária para a satisfação dos seus padrões. Lá em Romanos 3:28 nós lemos, queridos, e esse texto queimou no coração de Lutero: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé na obra de Cristo, independente da obediência da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá por fé, diz a palavra de Deus em Gálatas 3:11. Aquilo faz todo sentido. Lutero, que era alguém já influenciado pelos escritos de Agostinho, pelos textos bíblicos, por pré-reformadores que antes já tinham levantado essa lebre, que a obra de Cristo foi suficiente e eficaz. A graça de Deus é de graça, não se compra, não se obtém por mérito, porque Deus não imporia sobre nós algo impossível. Ele, graciosamente, por aquilo que Cristo fez, faz com que hoje sejamos aceitos na sua presença. Queridos, ali então, numa tacada só, Lutero põe por terra o poder da igreja, o poder dos intermediários, dos santos, até de Maria, porque Cristo é suficiente, o único mediador entre Deus e os homens, como Paulo disse para Timóteo, sem atravessadores ou despachantes. Eu confessar para um homem que vai pedir para uma estátua, a estátua para Maria, Maria para Jesus, Jesus para Deus. Há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 2 Timóteo 2:5. Paulo diz isso, e isso bate no coração dos reformadores. Dia 31 de outubro de 1517,
Lutero, como era praxe na academia, prega as suas 95 teses, contraposições à ideia da igreja. Isso era praxe, quem queria provocar um debate acadêmico, fazer desse modo. Por isso, a porta da Catedral de Wittenberg era cheia de teses. Mas o que é que fez com que uma porta, simplesmente ali, um pedaço de papel, aquelas ideias pregadas numa porta, varressem o mundo da época toda? Em 1521, a coisa frita, o imperador Carlos V da Alemanha, instigado pelo Papa, manda chamar Lutero para se defender das acusações que lhe eram impostas. Os seus amigos dizem, por favor, não vá, Lutero, eles vão acabar contigo. Ao que Lutero teria dito ainda que todos os telhados da Alemanha fossem demônios. Contudo, eles não me afastariam do privilégio de defender a palavra de Deus. E foi assim, queridos, ele diante do imperador, dos bispos, ele não volta atrás, rasga a bula papal e declara, eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a minha consciência. Vocês já imaginam o bafafá que deu. Corre, pega, mata, capa. Os príncipes alemães, amigos de Lutero, o cercam, levam para um castelo por ali, ele fica cerca de 2 anos e ali traduz o Novo Testamento para o alemão corrente. O que ele estava fazendo, sabemos mais tarde, era simplesmente botar lenha na fogueira. Mas Lutero, queridos, acaba viral. Numa época sem imprensa, sem rádio, sem televisão, Lutero se vale de folhetos, usando a imprensa, de humor, que é uma linguagem revolucionária, e usa até cartoons. Ele fazia música de humor. Para quem não sabe, queridos, era como se pegássemos a Eguinha Pocotó. Conhece a música Eguinha Pocotó? Grande sucesso, um hit gospel famoso. E ali ele colocava as suas ideias, imprimia folhetos, chegava nas tabernas, nas feiras públicas e dizia, cantem Eguinha Pocotó com essa letra. Meus irmãos, aquilo pegou fogo. Geralmente com muito humor. Cartoons, ele não desenhava, mas seus amigos o faziam. Ele tinha 2 amigos, Zwingli, não era o Zwingli o reformador, mas Zwingli era um cartunista, um desenhista, ilustrador. Cranach, que era um outro, e faziam esses desenhos horríveis, vocês estão vendo aí, né? Alguém fazendo pum ali na cara do Papa, coisas terríveis do Lutero. Mas o que acontece, queridos, é que em apenas 14 dias, toda a Alemanha ficou sabendo das suas ideias. E em apenas 4 semanas, todo mundo cristão da época. Um feito memorável. Há pesquisas hoje que dizem que Lutero foi revolucionário muito tempo antes da internet. Um cara, sem dúvida nenhuma, usado por Deus. Queridos, as teses principais de Lutero foram, prestem atenção nisso, a primazia da Bíblia como único fundamento de fé e prática, e na língua corrente. Não só as escrituras, na época, eram proibidas, e era penalizado quem estivesse nas mãos. Como também havia uma censura pior. As pessoas sequer podiam estudar, as pessoas normais, a não ser que você fosse do clero ou da alta nobreza. E mulheres, nem pensar. Outra coisa, justificação pela fé e não por mérito. Pela simples razão que não há um justo sequer. Quem aqui, qual de nós pode chegar diante de Deus e reclamar direitos? Qual de nós é santo o suficiente para chegar para Deus e exigir de Deus? E cobrar alguma coisa de Deus? Conhece alguém aqui? O fim da espiritualidade tutelada
eu tenho livre acesso à presença de Deus. Tendo este vivo e novo caminho que Deus nos consagrou pelo véu, isto é, através do sangue de Jesus, todos e qualquer um de nós pode chegar à presença de Deus. Amém? A centralidade da mensagem cristã, Jesus Cristo. As Escrituras todas apontam para Cristo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus Cristo é a palavra, é o verbo de Deus. Jesus está em toda a palavra. Ele diz, cuidai, examinai e vedes que as Escrituras falam de mim. Ele é a própria palavra de Deus encarnada. E aí nós temos, alguns anos depois, não foi na época dos reformadores, mas no Sínodo de Dort, em 1610, diante de ondas de heresias que teimavam em rebater a ideia dos reformadores, cria-se então 5 afirmativas de fé, os 5 solas, que vão ser motivo de estudo nosso aqui mais tarde. Sola em latim quer dizer somente. Sola fide, somente a fé. É a fé na obra de Cristo que nos habilita diante de Deus. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Sola Escritura, somente as Escrituras. Soli Deo gloria. Glória nenhuma ao homem. Toda a glória a Deus. Principais reformadores que a história deixa para a gente. Zwinglio. Zwinglio foi um reformador suíço, de 1484, que defendia coisas todas dessas aí que nós lemos. Acabou morto numa batalha, numa guerra estúpida. João Calvino, quem sistematizou a reforma, quem pensou a reforma, como nem Lutero fez. Deixou como principal obra as Institutas, ou a instituição da religião cristã, uma obra fantástica que todo crente devia ler. Muito se fala de Calvino, sem que Calvino tenha dito algumas coisas. Um grande pensador. Para ter uma ideia, ele criou as primeiras leis de saneamento básico de toda a Europa. Uma época em que as pessoas, fechem os olhos as irmãs aí, as pessoas defecavam num barril dentro de casa, era comum, abriam as portas das suas casas, jogavam, esvaziavam o conteúdo e voltavam para dentro. Já ouviram falar na peste negra? Já ouviram falar das doenças? E imaginem só. E dizem que Calvino, ao examinar o Antigo Testamento, descobriu leis bastante definidas. Os irmãos podem ver isso em Levítico, que parecem só serem cerimoniais, em que uma pessoa tinha que jogar os seus detritos tantos metros fora do arraial, enterrar aquilo. Tinha uma coisa bastante rígida. Por isso Genebra foi uma cidade ímpar em toda a história e continua sendo uma das heranças grandes da Reforma. Temos também John Knox, foi o reformador da Escócia, John Owen, um homem de oração piedoso, Jonathan Edwards, o único americano deles, que foi um grande acadêmico e mesmo sendo reitor de uma das maiores universidades do mundo até hoje, nos Estados Unidos, deixou tudo e foi ser missionário no meio dos índios. Fantástico, e ele deixou obras tremendas. Queridos, dentro das heranças que nós temos ainda hoje da Reforma, na cultura, a educação livre e universal, isto é, homens e mulheres têm direito a estudar, não só para ler as Escrituras, mas também para emancipar o indivíduo como cidadão. Herança da Reforma. Por isso, os jovenzinhos aí que estão nas universidades, deem glória a Deus pela Reforma. Política, a separação Estado-religião, movimentos libertadores, poder civil, direitos humanos, até a ideia de desobediência civil.
coisa que foi levantada por Bonhoeffer, um teólogo alemão na época do nazismo, quando os governadores, mesmo impostos por Deus, pela graça de Deus, pela soberania de Deus, se estão militando contra a vida, o cristão tem todo o dever de defender a vida, a justiça, a equidade, lutando e se insurgindo contra isso. Agora imaginem, queridos, que sem a reforma não haveria separação entre Estado e religião. Já pensou? Presidente mala qualquer, um mala sem alça, vamos botar os evangélicos no poder. Deus me livre. Vocês estão imaginando isso, queridos? Sabiam que a Constituição brasileira reconhece o poder dela, do governo civil, e o poder das igrejas como algo separado. Uma não está sobre a outra, mas reconhece a legitimidade dentro do seu campo de atuação. Por isso o Estado não vem aqui para examinar aquilo que nós estamos pregando. Os irmãos estão entendendo isso? Herança da reforma. Economia. Na economia, a ideia de que nós não trabalhamos para o nosso sustento. Nós trabalhamos para manifestar a glória de Deus naquilo que nós fazemos. Jesus disse, trabalhai não pela comida que vai desaparecer, mas trabalhai para a glória de Deus, para manifestar o Senhor. Essa ideia, queridos, faz com que as nações reformadas ganhem um outro patamar de avanço social, de equilíbrio entre os cidadãos. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de estar diante de um médico e parece que estava na testa dele assim, eu quero o meu honorário e depois eu vou pensar na sua enfermidade. Alguém já teve essa ideia? Está diante de um advogado e parece que está escrito na testa dele, eu quero primeiro os meus, depois eu vou pensar no seu caso. Sabe de onde eles têm saído, queridos? Das nossas casas. Quando os nossos filhos dizem assim, papai, eu queria ser músico. Pelo amor de Deus, filho. Vai ser médico que dá mais dinheiro. Pai, eu queria ser escritor. Eu vou estudar letras. Pelo amor de Deus, meu filho. Vai ser advogada. Advogada que dá grana. Os irmãos estão entendendo isso? Cadê o senso de vocação? Alguém aqui se preocupa em orar com os filhos, perguntando, Senhor, qual é o propósito do Senhor para a vida do meu filho? Orando com ele, sobretudo. O que é que arde, queima no seu coração, meu querido? Os irmãos estão entendendo? Essa noção de que nós trabalhamos para o bem dos outros, para construirmos a sociedade que Deus deseja e que tanto agrada a Deus, passa pelas minhas mãos. Eu não trabalho para o meu sustento, quem sustenta Israel e o fará para sempre é o Senhor, diz a palavra. Então, na economia, também uma vida simples, tendo o que comer e o que vestir, estejamos felizes, satisfeitos, e busquemos todos o bem o bem do outro, e não nosso. E a responsabilidade de manifestar a glória de Deus. Na ciência, a ciência como parte da mordomia cristã, cuidar do jardim. Durante muito tempo a igreja deixou isso de lado, e foi uma das primeiras ordens que Deus nos deixou em Gênesis. Liberdade da tutela da igreja, tendo por base a responsabilidade do cristão como servo de Deus e de cuidar da sua criação. Até na arquitetura, a reforma deixou sua herança, em que nós não temos espaço simplesmente para rituais, mas são espaços hoje destinados à educação. A palavra de Deus é o seu ensino. E aí nós temos Rembrandt, Bonhoeffer, esse segundo, Martin Luther King, que lutou pelos direitos civis na América, e também Bach, e eu coloquei lá no meu livro, ele pensando, gospel brasileiro, está zoando.
Por último, queridos, reforma hoje. Já imaginaram os reformadores nos nossos dias, queridos? Assistindo a TV. A palavra de Deus diz, queridos, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Não confundamos livre exame das Escrituras, que sempre foi bandeira reformada, com livre interpretação. Como comunidade, nós estamos aqui para nos submetermos uns aos outros e cada um a Deus, para termos muita responsabilidade com as ideias que nos vêm à cabeça e aquilo que está escrito. Examinai, e a palavra de Deus continua em 2 Pedro 1, 20 e 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 17, Jesus disse, Pai, santifica-os, separa-os para um uso proveitoso, santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amados, o que fica de lição grandiosa da reforma para mim e para cada um de nós? A salvação não é o fim da vida cristã, ela é o início, ela é o início, é o objetivo, é o ponto de partida. Viver como salvos nesse processo de santificação quer dizer, nesse processo de dedicação do que eu sou, do que eu tenho, pelas pessoas. Não escape, mas consagração. Nós temos estudado aqui, o Ito falou de novo na quarta-feira passada, nós não estamos aqui para nos safarmos. Isso só tem produzido cristãos safados. Nós estamos aqui para nos consagrar diariamente, como família, e nos encorajarmos um ao outro. Nós vamos tomar ceia daqui a pouco, e essa ceia não quer dizer que nós estamos livres para nós. Cristo não nos liberta Cristo nos libertou para um outro tipo de vida. Uma vida que é responsável pela vida do outro. Uma vida que já está resolvida. Então agora está livre para se ocupar do outro. É assim que você quer viver, amado? É assim que você entende? Pois saiba, queridos, que isso tem a ver com a fé reformada, com a grande herança reformada. A salvação é o princípio da nossa vida. Tendo paz com Deus, estejamos livres hoje para nos servir uns aos outros. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos pedir a Deus a graça de nos consagrarmos tudo que temos, tudo que somos, aquilo que temos recebido dele, bens, riqueza, poder, saúde, ânimo, vigor, tudo isso veio de Cristo. É sustentado por Cristo e para Cristo e para a sua glória há de retornar. Vamos falar com Deus. Pai amado, louvamos-te, ó Pai querido, porque Tu não nos deixa à mercê de nós mesmos, mas vez ou outra vem e intervém na nossa história, e nos leva de novo para a fonte, a Tua palavra. Jesus Cristo é a palavra. Pai querido, dá que nós sejamos entregues todos os dias à morte de nós mesmos, o nosso comodismo, ó Deus, o nosso próprio bem, conforto, para que esta terra que tanto anseia e desesperadamente clama pela manifestação dos filhos de Deus, que ela possa ver em nós a revelação da Tua bondade. Em nome de Cristo Jesus, Pai querido, usa a nossa vida. Que nenhuma de nós aqui saia daqui temendo a segunda-feira, mas que possa dizer glória ao Senhor, porque chegou o dia, a semana, em que eu vou poder Te servir, servindo as pessoas que o Senhor colocar diante de mim. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, coloca a Tua palavra no centro da nossa vida. Porque, ó Deus, ela nos lê e nos traz a Tua vontade.
porque nós não queremos ser como meninos agitados de um lado para o outro, à mercê dos enganos e dos enganadores, mas queremos ser dirigidos por Ti, para a Tua honra e glória, para que a Tua glória seja vista nessa terra, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, amém.